Então, nessa ação penal 504.6512/94, depoimento do Dr. Adriano Cláudio Pires Ribeiro. Dr. Adriano, como lhe adiantei, o doutor foi chamado como testemunha. Como advogado, o doutor conhece as regras. O doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Vou adverti-lo por força de lei que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Se eventualmente houver alguma questão de sigilo profissional, aí o senhor informe antes de responder a questão que lhe for colocada, certo? Tudo bem. Eu passo a palavra então à defesa do senhor Fábio Ionamini, que rolou testemunho. Bom dia, senhor Adriano. Bom dia. Senhor Adriano, em que período que o senhor trabalhou na OS Empreendimentos? Eu trabalhei na OS Empreendimentos de março de 2007 até dezembro de 2013. Perfeito. Sempre na área jurídica? Sempre na área jurídica. Você pode relatar brevemente qual era o cenário do mercado imobiliário e da própria OS Empreendimentos nesse início de atividades da empresa? No início das atividades, quando eu cheguei em 2007, a empresa tinha acabado de lançar os 2 primeiros empreendimentos em Alphaville, aqui em Salvador. Tinha acabado de firmar, no início de 2006, final de 2005, uma parceria com a Gafisa. A empresa retornou ao mercado imobiliário por Salvador, onde a sua marca era muito forte, e celebrou uma parceria com a Gafisa, que era uma empresa de mercado, e para a OS era importante ter alguém que estivesse mais ativo no mercado para poder entender como é que funcionava o mercado imobiliário naquela época. Então, era um momento que o mercado imobiliário estava voltando e o Grupo OAS resolveu investir no mercado imobiliário através desse braço OAS Empreendimentos. O senhor se lembra, na época, como surgiu a oportunidade da OS Empreendimentos assumir algumas obras da cooperativa Bancop e por que isso era interessante para a OAS Empreendimentos lá em São Paulo? Bom, como eu disse, a OS Empreendimentos era sediada em Salvador. Obviamente, dentro de um plano de crescimento e até pelo tamanho do grupo, era importante que a OS Empreendimentos também crescesse. E dentro desse plano de crescimento, passava por você atingir o mercado de São Paulo, que era um mercado o maior mercado imobiliário que existia. Então, fazia parte dos planos da empresa ir para o mercado de São Paulo. Se iniciou o trabalho aqui pela Bahia por conta da força da marca, mas sempre esteve no pensamento ir para o mercado de São Paulo. O senhor participou no início da análise de viabilidade desses empreendimentos da Bancop para verificar a segurança jurídica, como deveria ser feita essa transferência dos empreendimentos da Bancop para a OAS? Sim. Na época, o meu chefe me procurou para poder analisar essa oportunidade que tinha do Bancop. Seria uma forma de rapidamente acessar o mercado de São Paulo, porque os projetos já estavam em aprovação, ou já estavam aprovados, ou já estavam alguns até iniciados. Então, seria uma boa oportunidade para a empresa iniciar seus trabalhos em São Paulo. Quando eu fui procurado para analisar a questão, analisei ela, obviamente, do ponto de vista jurídico. Na época, o meu chefe me procurou e falou: olha, eu não tenho obrigação nenhuma de entrar nesses projetos, eu só quero entrar se tudo estiver muito correto do ponto de vista jurídico. A gente sabia que tinha uma discussão do Ministério Público com relação ao Bancop, então a gente procurou, na medida do possível, tomar todos os cuidados para que se pudesse fazer a coisa do ponto de vista legal o mais correto possível. Na época, eu nunca tinha feito um projeto desse tipo, de transformar uma cooperativa numa incorporação imobiliária. Então a empresa falou: olha, melhor contratar alguém especializado que soubesse fazer essa estruturação para que a gente possa fazer a coisa da maneira mais correta possível.
Na época, inicialmente eu me socorri de um primeiro escritório, que é o Duarte Garcia Caselli Terra, que é um dos grandes escritórios dentro da área imobiliária, e também é o escritório Bicalho Mulica, para poder entender e como seria possível fazer essa estruturação. Eles montaram essa primeira estrutura, que a partir do momento que a gente estruturou essa forma de transferência das cooperativas para a OS Empreendimentos, a gente replicou em alguns outros projetos. Alguns projetos foram analisados e não foram contratados com a OS, outros foram contratados por outras empresas, pelo que eu soube, mas aquilo que a gente estruturou e replicou em alguns processos era basicamente aquilo que foi feito lá no início. Como eu residia em Salvador na época, também eu não tinha um braço para ficar lá e acompanhar de perto essa transferência. Então, normalmente contratava um escritório para também dar esse apoio, porque eu só tinha, na época, um advogado júnior para poder assessorar em São Paulo. Você pode descrever de uma forma bem resumida o passo a passo dessa estruturação que foi pensada lá no início para analisar a transferência de cada empreendimento da Bancopp para a OS Empreendimentos? Então, via de regra, a primeira era a questão da viabilidade do próprio negócio. Uma vez que ele se tornava viável do ponto de vista econômico, financeiro e mercadológico, a gente fazia praticamente concomitantemente uma análise jurídica para ver a situação de terreno, do imóvel, como é que se portava, como a gente acaba fazendo em todas as incorporações imobiliárias. A partir desse momento, normalmente a área de negócios trazia algumas alternativas que seriam levadas para a Assembleia pelo Bancopp. Normalmente, vou dar aqui em ordem de, sei lá, em termos de valores, por exemplo, você tinha um imóvel que ele estava inacabado e que ele pronto a valores de mercado poderia custar, sei lá, ao redor de 250 mil. A pessoa já tinha investido, por exemplo, 100. A OS colocava uma proposta para ele, mais ou menos falando o seguinte: olha, eu preciso para terminar essa unidade que você pague mais 70. Você pagando 170 mil, você vai ter uma unidade que hoje no mercado vale 250. Então pode ser um negócio vantajoso para você. E uma outra opção é você receber tudo aquilo que você pagou, corrigido, parcelado. Então, normalmente se levava essas duas alternativas, um determinado valor que normalmente precisaria para ser completado, ou receber o dinheiro de volta. Essas normalmente eram as duas alternativas. Aí a área comercial que fazia levava isso para o Bancopp e falava: olha, preciso que você faça uma assembleia. A proposta é essa aqui. Se atingir um determinado percentual mínimo, tanto o percentual de aceitação para devolução ou para complementação, ou um percentual mínimo de adesão, a OS aceita entrar nesse empreendimento. Se não chegar nesse determinado percentual, a gente não tem interesse em assumir. E aí se ia para a Assembleia, se atingisse aquelas condições que a OS tinha proposto, a OS assumia e aquilo se transformava numa incorporação imobiliária. Perfeito. Se falava dentro da empresa que o Lula ou a Marisa tinham uma unidade ou uma cota em um desses empreendimentos da Bancopp, notadamente edifícios solares lá no Guarujá? Isso era falado dentro da empresa? Sim, era comentado dentro da empresa, sim. Isso foi de alguma forma um fator, foi um fator decisivo para a OS Empreendimentos assumir o empreendimento solares da Bancopp? Não. Nunca soube que isso tenha sido um fator, pelo menos do ponto de vista jurídico, eu tenho certeza que não foi. O senhor ouviu alguma vez Fábio Namini dizer que um triplex desses edifícios solares seria dado ao Lula como troca de favores por vantagens indevidas obtidas pela OS? Jamais. A OS Empreendimentos tinha contratos com a Petrobras? Não. A OS Empreendimentos recebia dinheiro da Petrobras? Não. A OS Empreendimentos e a OS Construtora são empresas independentes? São empresas independentes.
Contabilidade se confunde em algum momento? Nem contabilidade, nem financeiro. Desde o início, a gente estruturou a empresa. Eu fui um dos primeiros a participar da estruturação da OAS Empreendimentos, mas sempre tivemos a perspectiva de que a OAS ela tinha que ser independente da construtora OAS. Uma modelagem de negócio totalmente diferente, então precisaria ser efetivamente tudo apartado. O sistema era diferente, tudo dentro da OAS Empreendimentos era apartado da construtora. Foi comentado com o senhor na época alguma coisa sobre a reforma do triplex 164A no edifício Solaris? Não, assim, eu saí da empresa em dezembro de 2013. Então, obviamente, depois lendo em jornais é que eu vi. Acho que isso aconteceu depois da minha saída. Tirando esse conhecimento pela mídia, o senhor tem algum conhecimento específico sobre isso? Não, já tinha saído da empresa. Agora, sobre o seu conhecimento jurídico, no fluxo normal de compra e venda de um apartamento, de um imóvel, quando que essa unidade é transferida, quando que esse apartamento é transferido efetivamente para o nome do cliente final? Do adquirente? Isso, do adquirente. Normalmente o que acontece é o seguinte, lançado o empreendimento, celebra-se promessas de compra e venda, essas promessas vão até o momento final da conclusão da obra. A transferência da propriedade, ela normalmente acontece por volta de 6 meses após a obtenção do habite e a verbação do habite do registro da conclusão da obra. Por quê? Porque fazia parte também do negócio da OAS buscar financiamento à produção. Então, durante o período que o contrato ele estava em construção, todas as unidades estavam hipotecadas ao banco que financiava a produção. Após a conclusão e a verbação do habite, normalmente nos nossos contratos, nossas promessas de compra e venda com o adquirente, você tinha um prazo de 6 meses, que era um prazo para a OAS baixar o gravame do financiamento à produção para transferir ao adquirente que já havia quitado a sua unidade livre e desembaraçado, que ninguém ia querer receber unidade com gravame de produção, principalmente quem já quitou completamente a sua unidade. Então, esse processo normalmente iria variar desde a verbação do habite, normalmente 6 meses. Primeiro ia receber aquele que quitou com recursos próprios, que já estaria a unidade quitada, então imediatamente eram os primeiros a ter os seus gravames baixados, e aí lavrava-se a escritura de transferência de propriedade. Após os que já teriam quitado com recursos próprios, vinham normalmente aquelas pessoas que precisavam de um financiamento imobiliário, que pegavam num banco de sua preferência. Nesses casos, a gente aguardava o repasse do agente financiador do adquirente para baixar o gravame e entregar para ele. Então, esse trâmite normalmente demorava para os primeiros entre 4 e 6 meses para ser os primeiros a receber as unidades, e depois, aí à medida que o adquirente fosse conseguindo o seu financiamento e baixado o gravame, posteriormente aqueles que fizeram financiamento bancário. Mas antes da quitação com recursos próprios ou da obtenção de financiamento bancário por parte do adquirente, a unidade fica em nome da OAS Empreendimentos. Todos. Isso regular é o processo normal. É o processo normal. O senhor ficou sabendo na época... Só um detalhe. Quando eu digo OAS, normalmente eram constituídas SPEs, né, sociedades de propósitos específicos para cada empreendimento. Então, não ficava diretamente no nome da OAS Empreendimentos, todas as unidades estavam atreladas a uma SPE específica. Então, por fim, para facilitar a obtenção de financiamento, por uma série de questões, isolar o capital daquela empresa, que eventualmente a gente poderia querer fazer um patrimônio de afetação para dar mais garantia ao consumidor. Isso era importante para alguns adquirentes. Então, não é necessariamente a OAS Empreendimentos, era uma SPE que era constituída. Perfeito. Isso também dentro do fluxo normal e legal de uma corporação imobiliária. Isso é praticamente algo que quase todas as incorporadoras agem dessa maneira no mercado. O senhor, do ponto de vista jurídico, entende que
o imóvel, a unidade, o apartamento estar em nome de uma das SPEs, dependendo do empreendimento, até a quitação ou financiamento da unidade, de alguma forma quer dizer que está ocultando a propriedade, está ocultando o adquirente dessa unidade? Como assim? O fato da unidade permanecer no nome da SPE até a quitação ou financiamento da unidade. Isso significa que está ocultando o adquirente de alguma forma? Não, assim, não vejo como isso pode caracterizar uma ocupação. Até porque o adquirente que quiser tornar público, basta registrar a promessa dele no cartório de registro de imóveis e vai tornar público para terceiros. Na época da transferência do edifício Solares, do empreendimento Solares para a OS Empreendimentos, o senhor ficou sabendo que a Marisa, ou a família do Lula, não se manifestou sobre a opção de adesão, sobre a opção de transferência para a OS Empreendimentos dentro do prazo que existia para isso? Não. O senhor tratou dessa questão de alguma forma? Não tratei porque não fazia parte das minhas atribuições. O que é que eu fazia parte das minhas atribuições? Eu era responsável por fazer a estruturação jurídica. E isso não só no Bancop, como em todos os empreendimentos. Então, eu preparava um memorial de incorporação. No caso do Bancop, evidentemente, tinha a análise, né, dessa estruturação de passar da cooperativa para a incorporação. Mas em toda incorporação imobiliária, eu era responsável por fazer o registro de incorporação, levar até o cartório de registro de imóveis, e eu definia, no nosso departamento definia a minuta padrão para o adquirente. Então, por exemplo, a promessa de cumprimento padrão, eu fazia uma minuta padrão dessa promessa e entregava a área de vendas. E a função se acabava no momento em que eu registrava a incorporação e entregava a minuta para a área de vendas. Eu não acompanhava a assinatura com o adquirente. Só para concluir, senhor Adriano, alguma vez o senhor observou Fábio Namini com condutas antiéticas irregulares dentro da OS Empreendimentos, ou dando instruções ou ordens ilegais dentro da empresa? Não, enquanto eu estive lá, não teve nada. Ótimo, perfeito, muito obrigada. Os defensores outros em Salvador têm perguntas? Eu sim, excelência. Senhor Adriano, bom dia. O senhor conheceu o Paulo Gordilho? Sim. Qual o cargo que ele ocupava no OS Empreendimentos? Na OS Empreendimentos, quando ele chegou, inicialmente ele ficava responsável pela área técnica, depois ele ficou responsável pela parte de obras, como diretor de obras, e no final ele ficava perto da área de orçamento. Mas depois eu saí da empresa, até 2013 isso. O senhor pode afirmar, senhor Adriano, que Paulo Gordilho era tecnicamente, seja na área de arquitetura e engenharia, o mais experiente do OS Empreendimentos? Sem dúvida, sem dúvida. Com base em que o senhor pode afirmar isso? Ele era uma pessoa que tinha muito renome no mercado imobiliário. Assim, as pessoas falavam da capacidade técnica dele. Sempre foi uma pessoa que, do ponto de vista técnico, era comentado como uma pessoa muito boa. Muitas pessoas iam lá tirar dúvidas com ele. Ele era uma pessoa muito experiente dentro desse mercado de construção civil. Satisfeito, excelência. Outros defensores em Salvador, não sei se tem outros. Tem perguntas? Não. Não tem mais ninguém, não. Os doutores, né? Os defensores aqui em Curitiba têm perguntas? Eu tenho, excelência. Por gentileza. Bom dia, doutor Adriano. Bom dia. O senhor comentou que foi solicitado ao senhor que fizesse uma análise de viabilidade jurídica da aquisição dos empreendimentos da Bancop pela OAS, correto? Uhum. E o senhor mencionou que, para essa finalidade, o senhor contratou 2 renomados escritórios de advocacia de São Paulo, um, o Duarte Garcia, e o outro, Bicalho Molica, correto? Eu não, né? O construtor. Sim. O senhor organizou essa contratação, digamos assim. Mas houve a contratação, correto? Houve, correto. O senhor sabe dizer em que ano que isso ocorreu?
salvo engano, foi em 2008 que aconteceu isso. Salvo engano, foi em 2008. Certo. Antes, 2008, começo de 2009, deve ter sido isso. certo. Essa foi a primeira vez que o senhor tomou contato com esse assunto dentro da empresa. Isso. Perfeito. Então, no ano de 2005, por exemplo, o senhor não discutiu qualquer assunto relacionado a empreendimentos da Bancop dentro da OAS. Eu não estava na OAS Empreendimentos. Certo. Mas, não, nunca discuti. certo. O senhor tem notícias se em 2005 havia algum registro dentro da empresa Não. de uma intenção Não. de adquirir esses empreendimentos? Não. Certo. O senhor mencionou que a partir do momento em que das tratativas a OAS impôs algumas condições para assumir os empreendimentos da Bancop. E uma delas seria um percentual mínimo de adesão por parte dos cooperados da Bancop, correto? Exato. Exato. Quer dizer, então era possível ocorrer, dentro dessa análise feita pelos senhores, era possível que alguns cooperados não quisessem aderir a essa proposta comercial, correto? Correto. Isso era uma hipótese já prevista quando foi feito esse estudo jurídico, esse estudo de viabilidade jurídico. Correto. O senhor mencionou também que fez parte dessa análise de viabilidade jurídica entender as discussões que a Bancop estava mantendo com o Ministério Público de São Paulo, correto? Eu não falei isso. O senhor tinha conhecimento de que o Ministério Público de São Paulo estava, digamos assim, acompanhando os empreendimentos da Bancop? Correto. Certo. O senhor se recorda de haver uma ação civil pública, depois haver um acordo firmado entre a Bancop e o Ministério Público de São Paulo? Me recordo. O senhor se recorda se esse acordo... Desculpa. Não, pode prosseguir. O senhor se recorda se esse acordo firmado entre o Ministério Público de São Paulo e a Bancop tinha uma cláusula que determinava que a cooperativa desse aos cooperados a possibilidade de decidir entre seguir a obra com a Bancop ou então contratar um terceiro? Eu não me recordo dessa cláusula. Particularmente dessa cláusula, eu não me recordo. O que eu me recordo é que eu me lembro da época que o próprio Ministério Público estimulava que o Bancop buscasse empresas de incorporação que concluísse os imóveis. Esse era um anseio do Ministério Público. A cláusula específica com relação ao Bancop, eu confesso que eu não me recordo. Certo. O senhor se recorda se apenas a OAS assumiu empreendimentos que eram da Bancop ou se outras construtoras também vieram assumir? Não, eu tive a informação de que outras construtoras também assumiram projetos da Bancop. Certo. Pela análise que o senhor fez, era possível, em 2005, saber que haveria, em 2009, a transferência do empreendimento Mar Cantábrico para a OAS? Não, pela minha análise, não. Eu não consigo fazer pela análise jurídica que eu fiz, eu não consegui enxergar isso. Tá certo. Eu agradeço, senhor, pela colaboração. Não tenho mais perguntas. Só para registro, na declaração foi a defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva que fez as perguntas. Outros defensores sem indagações? O Ministério Público. Muito rapidamente, Excelência. Senhor Adriano, bom dia. Bom dia.
O senhor disse que tratou da viabilidade jurídica da transferência dos empreendimentos da Bancopp para a OAS a pedido do seu chefe. Quem era o chefe do senhor à época? Dr. Carmine de Siervo. Perfeito. O senhor disse também, respondendo agora há pouco a pergunta do defensor, que havia a possibilidade, que foi inclusive prevista a possibilidade de cooperados não aceitarem a transferência do empreendimento da Bancopp para a OAS. Pergunto para o senhor, Correto. foi previsto também, feita a assembleia e atingido o percentual mínimo de adesão, os cooperados, inclusive aqueles que não aceitaram a transferência, deveriam se manifestar formalmente por meio de documento? Veja, do ponto de vista jurídico, a partir do momento em que houve assembleia e atingiu aquele percentual mínimo, automaticamente a OAS concordava em receber aquele empreendimento da Bancopp, daquela SPE, assumir aquele contrato. Atingindo aquele percentual, esperava-se que as pessoas fizessem a adesão. Se aquele número não atingisse, aquela pessoa que não exerceu, que não se manifestou de maneira alguma, se ela ficasse dentro daquele percentual, vamos dizer assim, de suportável que a OAS considerava, ela não tinha relação jurídica com a OAS. Então, em princípio, nós não tomávamos nenhuma medida com relação àquela pessoa, porque ela não tinha relação jurídica direta entre ela e a OAS Empreendimentos que assumiu. Provavelmente, o que ela iria fazer? Entrar com uma ação exigindo ou a unidade dela, ou o dinheiro que o imóvel valia no mercado, ou ela ia tomar alguma atitude com relação a isso. Eu aguardava, na verdade. Eu não, a OAS Empreendimentos. Certo. O termo de transferência da Bancopp para a OAS, o senhor participou da redação desse termo? Olha, eu confesso que não me lembro exatamente da redação final, mas até porque, como eu falei, foi uma estrutura que eu terceirizei porque realmente eu não tinha conhecimento técnico à época para fazer aquilo. Não era especialista dentro da área do mercado imobiliário. Então, se for perguntado do documento específico, eu realmente não me recordo, mas a operação como um todo, efetivamente, eu acompanhei. Certo. O senhor disse que na transferência dos empreendimentos para a OAS, normalmente era constituída uma SPE. O senhor tem conhecimento se nesse caso do empreendimento Mar Cantábrico, Solares, foi constituída uma SPE? Foi constituída uma SPE. A matrícula... na verdade... Desculpe lhe interromper, mas só para esclarecer e eventualmente ajudar o senhor a recordar. Na matrícula das unidades desse empreendimento consta como proprietária, antes da transferência aos adquirentes, a OAS Empreendimentos S.A. e não uma SPE. Não, me estranha. Eu não... Então, diante dessa informação, o senhor tem certeza que foi constituída uma SPE, nesse caso do Mar Cantábrico Solares? Olha, a minha lembrança, e eu falo, não confesso ao senhor agora que eu não tenho 100% de certeza, mas a minha lembrança é que em todos os empreendimentos nós tínhamos uma SPE constituída para o desenvolvimento daquele empreendimento. Certo. Por quê? Desculpe lhe interromper. Então, não haver uma SPE, eventualmente, se não houver, é algo que fugiu do que foi feito para todos os outros empreendimentos assumidos pela OAS? Fugiu. Sem dúvida, fugiu. Porque era normal, a gente inclusive, como comenta no mercado, nós montávamos SPEs, que a gente chama SPE de gaveta. Você já deixa uma empresa própria de incorporação imobiliária constituída, para quando surgir um projeto, você simplesmente coloca o terreno dentro daquela SPE, para que você não tenha, você não possa perder tempo com isso. Então era normal que a gente constituísse várias SPEs, já deixasse prontas, constituídas, para que assim que o empreendimento fosse aprovado, seja do Bancopp, seja de qualquer uma incorporação regular, normal, a gente colocava ali dentro. Certo. O que eu imagino que pode ter acontecido depois que a unidade foi vendida e precisava se liquidar a SPE, pode ter acontecido de ter transferido para a propriedade da OAS Empreendimentos, ou seja, acabou vou supor,
acabou, vou supor porque eu não estava mais na empresa a partir de 2013. Certo, então, desculpe lhe Então, assim, interromper. Excelência, espera um pouquinho, eu vou Desculpa. interromper aqui pelo tamanho do áudio, só um minutinho. O testemunho está sendo interrompido o tempo todo. Doutor, ele está falando sobre o que ele não tem conhecimento, Mas tu deixa sobre o que ele ele responder. supõe. Deixa ele responder. Nós queremos saber o que ele sabe. Deixa ele responder. Não, eu que estou fazendo as perguntas, os esclarecimentos são de... Não, A prova é comum. a prova é comum, mas a pergunta é minha, doutor. Pois é, Vou mas a prova é interromper comum. aqui o tamanho do áudio, pode interromper. Desculpe, O áudio doutor. não voltou. Certo, então nessa ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor, continuando aqui, do senhor doutor Adriano Cláudio Pires Ribeiro. Doutor Adriano, se o senhor não souber uma resposta, o doutor pode dizer que não sabe, certo? Perfeito. não, não tem problema nenhum. Realmente, eu não tenho 100% de certeza que foi constituído uma SPE nesse caso específico. Eu deduzi porque era assim que normalmente nós agíamos. Só isso. Perfeito. Um último tópico. O senhor conhece o escritório de advocacia Melo Dias? Melo Dias? Cabeça? Não. O senhor sabe se esse escritório teve alguma participação no processo de transferência dos empreendimentos da Bancop para a OAS? Não me recordo desse nome. Tá ótimo, senhor Adriano. Agradeço as respostas, estou satisfeito, excelência. O aceito de acusação tem alguma questão? O juiz tem rápidos esclarecimentos aqui. Doutor Adriano, o doutor mencionou que era lavrado um contrato de compromisso de compra e venda entre a OAS Empreendimentos ou a SPE com os adquirentes. Foi isso que o senhor disse, não é? Correto. Uma promessa de compra e venda. Em que momento que era celebrado esse contrato? No momento em que o senhor está se referindo ao Bancop, né? Isso, exatamente. Porque no mercado, obviamente, quando o cliente optasse pela unidade, comprasse. Mas no caso do Bancop, após a constituição da Assembleia, a área de vendas iria até o Bancop colher a assinatura dos cooperados nessa promessa de compra e venda. Normalmente, algo que geraria em torno aí de 30, 60 dias. Mais ou menos isso, não me recordo exato o prazo correto. 30, 60 dias a partir da Assembleia favorável ao negócio. Assembleia, correto. Da Assembleia, exatamente. E eu não sei se ficou muito claro para mim, como é que ficava assim no caso, eu participei da Assembleia, mas eu sou contrário a essa transferência do empreendimento e eu não quero celebrar o contrato de compra e venda com a S, mas essa pessoa não tinha um direito em cima do, sei lá, do prédio já, do estabelecimento? Exato. Na verdade, o que acontecia? A partir do momento em que se atingiu aquele percentual mínimo que a área comercial definia como, a partir dali, ele está viável do ponto de vista econômico, né? A partir do momento que se atingiu aquilo ali, evidentemente podia surgir uma pessoa, exatamente como o senhor mencionou, uma pessoa que eu não concordo com o que foi feito e não vou aceitar. Essa pessoa não tinha relação jurídica direta entre essa pessoa e a OAS Empreendimentos. Então, a OAS Empreendimentos não podia fazer nada contra essa pessoa. A posição da OAS Empreendimentos, na verdade, com relação a essas pessoas, era de espera. O que essas pessoas normalmente faziam? Entravam com uma ação pleiteando que a justiça garantisse contra ela a sua unidade pelo preço que ela já havia pago, por exemplo. Então, essa, assim, na verdade, como eu não... Desculpe. Tá, não, perfeito, eu acho que eu já entendi. E aquelas pessoas que queriam continuar com a OAS faziam o contrato de compromisso de compra e venda. Correto. E nesse contrato... Ou, ainda mais... Oi? Pode terminar. Desculpe. Não, pode terminar. Ou ainda mais, aquelas pessoas que preferiam, por alguma razão pessoal, não aderir ao projeto, mas queriam receber o seu dinheiro de volta corrigido, optavam por receber o seu dinheiro de volta corrigido mediante parcelas. Mas quem pagava isso? Ia ser a OAS ou ia ser a Bancop? A OAS. Isso também, OAS. em seguida, a realização da Assembleia. Exatamente, ela fazia essa opção. E houve muitos casos de desistência? Eu não me recordo. Não me recordo quantos casos de desistência aconteceram, mas havia sim. O que, pelo menos a área de negócios passava para a gente, era que
elas precisavam de um percentual mínimo de adesão, porque não se queria também correr o risco de ir a mercado para poder vender todas as unidades. Então, também era importante para a OAS Empreendimentos que um grupo dessas pessoas quisesse continuar dentro da unidade e que complementassem esse pagamento. Isso era importante para viabilizar o empreendimento. Então, era aceitar uma das duas condições e ter minimamente um determinado percentual de pessoas que aderissem. Que aí, vamos dizer assim, você já saía com o seu empreendimento vendido, pelo menos uma parte dele. E nesses casos de desistência também se fazia um contrato entre... Fazer assim. Claro, até para justificar o pagamento entre o OAS Empreendimentos e a pessoa física. Nos casos das pessoas que continuavam com a OAS, com o empreendimento, isso exigia novos pagamentos relativamente ao empreendimento? Normalmente, sim. E anormalmente não? Como eu O senhor mencionei... pode esclarecer? Desculpa. Como eu mencionei no início, normalmente o que acontecia? Por que os empreendimentos eles eram interessantes também para o adquirente? Porque o Bancop, normalmente quando ele lançou o empreendimento dele, ele lançou há muito tempo atrás. E houve realmente, nos últimos anos, uma valorização muito grande do mercado imobiliário. Então o preço dos imóveis cresceu muito, muito mais do que a correção. Então, por exemplo, como eu falei no início, um imóvel que ele pronto e acabado naquela época, onde ele tinha que fazer a opção, valia 250, a pessoa tinha pago, por exemplo, 100 mil reais. Então, assim, a proposta da OAS era normalmente, olha, você vai pagar mais 70, que é o que eu preciso para concluir essa unidade aqui, e você vai ter um imóvel de 250. Para muitas pessoas, era a possibilidade de sair de algo que estava inacabado e ter um imóvel valorizado no mercado a um preço mais barato. Por outro lado, para as pessoas que não tinham condição financeira de complementar, era a oportunidade de receber o dinheiro todo de volta que investiu corrigido. Então, essa conjunção desses fatores foi importante, né, naquele momento do mercado para poder fazer com que a OAS Empreendimentos tivesse uma boa adesão das suas propostas. A última questão do juízo para o senhor é uma questão tanto quanto óbvia, mas quando era feito o contrato de compromisso de compra e venda, já havia uma determinação da unidade habitacional específica no empreendimento? Sim, sim. Não era mais um direito sobre Na o prédio? Não, não. Em incorporação imobiliária, quando a pessoa fazia nos projetos da OAS Empreendimentos, quando assinava a promessa de compra e venda, eu tinha uma minuta padrão que eu passava para a área de vendas e tinha uma folha rosto, um quadro resumo, aonde constava ali valor, unidade, qual era, tudo era especificado nesse tipo de contratação. Tá certo, era esclarecimento do juízo. Eu declaro encerrado o depoimento do Dr. Adriano Cláudio Pires Ribeiro. Pode interromper.